Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Eu quero declarar a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite, e eu creio que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, vai trazer luz aos seus olhos, aos seus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus que vai trazer uma instrução para a sua vida. Olha o que diz a palavra no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, na nossa vida, a Bíblia diz, meus irmãos, que não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Deus na minha vida, na sua, não é uma graça, meus irmãos, que nos permite viver no pecado, mas é uma graça que nos liberta do pecado. Que coisa maravilhosa. Aí ele disse assim, versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí o apóstolo Paulo disse: de modo nenhum. Se a graça nos livra do pecado, aí ele disse: porventura eu irei pecar se eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo disse: de modo nenhum, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Aí ele disse: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Como assim, pastor? Quer dizer, para quem eu me apresento a servir, eu me torno servo, isso mesmo, daquela pessoa. E ele disse: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Se eu me apresento a alguém como servo, isso mesmo, como obediente, eu vou ser servo daquele, isso mesmo. Aí ele disse assim: ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quer dizer, se eu me torno servo do pecado, aí, meus irmãos, esse pecado gera morte, isso mesmo, porque eu me tornei servo do pecado, e o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas se eu me torno servo da obediência, eu recebo a justiça de quem? A justiça de Deus. Existem dois tipos de servos aqui. O servo, meus irmãos, que renuncia e que se torna-se obediente ao ensino da palavra, e o servo, meus irmãos, que se torna-se servo dos seus prazeres, das suas vontades, que é do pecado. Só que os dois servos têm uma recompensa. As duas formas de servir têm a recompensa. O servo do pecado gera morte, mas o servo da obediência à palavra, esse gera o quê? Esse gera a justiça de Deus. É bem interessante. Olhe como se diz: não sabeis vós que quem a vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Quer dizer, a quem eu me apresento como servo para obedecer, eu me torno servo daquele, isso mesmo. E se é do pecado,
Isso mesmo. Eu tenho a recompensa o quê? A morte. Mas se é a obediência, eu tenho a recompensa o quê? A justiça. Quando alguém, meus irmãos, se põe para servir alguém, ela vai receber a recompensa, meus irmãos, do seu serviço que está prestando àquela pessoa. Assim, meus irmãos, é na lei da palavra de Deus. Se a gente se torna-se servo da palavra, servo do Senhor Jesus Cristo, nós iremos receber a justiça de Deus. Este ensinamento, Paulo estava deixando claro aqui, meus irmãos, aos romanos, e tirando qualquer dúvida, para que eles não pudessem confundir a graça de Jesus Cristo. Nós somos salvos, não é por meio das nossas obras, nós somos salvos é por meio da graça de Jesus Cristo. Nós somos salvos por meio da graça de Cristo. Só que essa graça nos livra do pecado, isso mesmo, nos livra do pecado e não nos deixa permanecer no pecado. E essa graça, meus irmãos, se a gente se torna-se obediente, isso mesmo, se a gente se torna-se servo da obediência, a gente recebe a justiça. Mas se alguém quer servir aos seus prazeres, ao pecado, o que o mundo oferece, a essa pessoa recebe o quê? Recebe a morte. Essa morte aqui, meus irmãos, se refere-se à não justiça de Deus. Isso mesmo. É tanto que mais na frente, ele disse assim, preste bem atenção. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, olhe bem, aí Paulo ele traz mais um ensinamento, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quer dizer, graças a Deus que nós tendo sido servos do pecado, obedecemos de quê? De coração. Aí ele disse, a forma de doutrina a qual fostes entregues, a que fostes entregues. Quer dizer, aquela pessoa, as pessoas, né? Nós, um dia, podíamos ter sido escravos, servos do quê? Do pecado. Mas quando veio a palavra de Deus, a doutrina que nós ouvimos, que foi referida, nós fomos o quê? Que é a palavra de Deus, nós fomos livres do pecado. Olha aqui, ó. Nós fomos o quê? Nós fomos livres do pecado, porque obedecemos de coração a doutrina que é a palavra de Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. E a palavra que nós ouvimos de coração, isso mesmo, que foi nos entregue, que nós cremos, nos libertou da servidão do pecado. E agora, meus irmãos, nós fomos libertos, isso mesmo. E agora somos servos da justiça de Deus. A graça de Deus é para nos alcançar na condição de pecador. Isso mesmo. A graça de Deus, ela não vai olhar para a nossa justiça. Ela vai olhar, meus irmãos, para o homem como a justiça de Deus. Quando a graça desce, o que nos justifica é a justiça de Deus, é a graça de Deus. Nós somos limpos e transformados. E agora somos justificados. Mas agora nós devemos ser libertos do quê? Do pecado. Amém, meus irmãos? E Paulo disse assim, olha, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Porque quando Paulo estava ensinando esta igreja, este povo aqui, meus irmãos, ele estava se colocando-se na mesma proporção deles. Ele não estava se colocando-se à parte, como ele fosse um super-homem, ele não tivesse necessidade da graça. Ao contrário, o mesmo Paulo aqui, que foi o apóstolo, ele, meus irmãos, se colocou-se e recebeu a mesma graça de Cristo, que libertou ele do pecado, libertou ele da escuridão, e ele se tornou-se uma nova criatura. Amém? E ele disse assim, ó, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia
e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Isso mesmo. E ele colocou-se na mesma condição de todos. Ele disse: se um dia nós apresentamos a nossa vida, os nossos membros para a imundícia, o nosso corpo, ele diz que hoje nós viemos apresentar os nossos membros, a nossa vida, para a justiça e santificação de Deus. Amém, meus irmãos? Essa mensagem, meus irmãos, nos compreende, nos leva à compreensão da graça, do poder da graça sobre Jesus Cristo na nossa vida. O plano de salvação, o plano que Deus ele espera de cada um de nós. Que cada um de nós, meus irmãos, sejamos justificados pela graça, sejamos justificados por meio de Jesus Cristo e possamos ser uma nova vida, uma nova criatura e possamos servir ao Senhor em obediência, em justiça e em santificação. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, esta noite, Deus, por mais um dia vivido, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. A tua graça, Senhor, nos basta. A tua graça nos alcançou, nos libertou, Senhor, do cativeiro, do império do pecado, das trevas, e nos transportou, Senhor, para a tua salvação, para a tua graça, para o teu reino, para a tua graça, a tua misericórdia. Pai, que esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, ela seja alcançada, Senhor, ela seja abençoada, transformada, ela possa receber de ti a bênção, a saúde, a santificação, a cura, a libertação, ela possa receber uma nova vida, Pai, por meio da tua misericórdia e da tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, esta noite. Eu agradeço, Senhor, e eu abençoo a vida desta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí a saúde, receba a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe. Se você ainda não é inscrito neste canal e deseja, se inscreva, é gratuito. Eu quero estar em oração pela sua vida. E cada dia trazendo aqui um ensinamento a mais para a sua vida. Trazendo aqui, meus irmãos, algo que possa acrescentar no seu crescimento, na sua relação, na sua intimidade com Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te livre, te guarde. Tenha uma ótima noite.